Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa explicação esquematizada vai abrir o capô e analisar a verdadeira planta de engenharia da execução do C-Level. O nosso foco principal, uma introdução ao processamento paralelo de transações. É hora de mergulhar fundo e descobrir na prática como o sistema consegue organizar aquele caos absoluto de milhares de requisições simultâneas sem perder o controle de jeito nenhum. Para o nosso roteiro de hoje, dividimos tudo em 5 partes. 1. O desafio da execução. 2. Conjuntos de leitura e escrita. 3. A metáfora da biblioteca. 4. O fluxo do C-Level. E, fechando a conta, o resumo e os próximos passos. Bora lá! Começando pelo nosso primeiro ponto, o desafio da execução. Na nossa análise anterior sobre sinais de performance, a gente viu os rastros que a execução deixa, certo? Pois bem, agora a ideia é entender a solução genial de engenharia que criaram para a rede ganhar escala de verdade. E claro, essa solução é o processamento paralelo de transações. Como a própria definição já entrega, é aquela capacidade incrível do runtime de processar múltiplas sequências de instruções literalmente ao mesmo tempo. Mas o pulo do gato é o seguinte: isso só acontece desde que elas não compitam pelo mesmo estado na blockchain. Essa independência de estado é o ponto crucial. É a chave mestra da arquitetura para a gente conseguir fugir daquele gargalo lento e doloroso da execução em série. Número 2. Conjuntos de leitura e escrita. Agora surge uma dúvida bem natural. Como o sistema adivinha o que é independente e o que não é? Para entender isso, a gente precisa olhar para o runtime não apenas como um juiz passivo, mas como uma máquina de triagem super rigorosa e ultra eficiente. E a principal ferramenta dessa máquina de triagem é o conjunto de leitura e escrita. Basicamente é uma representação concisa e totalmente declarativa de quais contas uma sequência de instruções planeja acessar. Pense nisso como uma declaração de intenções. Nenhuma transação pode simplesmente chegar de surpresa. Ela tem que anunciar, com antecedência e muito rigor, quais contas quer acessar, tudo baseado na mensagem original dela. Essas declarações trazem a gente para uma regra de engenharia que é simplesmente inegociável: o isolamento de estado no nível das contas. Essa é a garantia ferrenha de que as sequências não vão ficar bisbilhotando as atualizações pela metade umas das outras. É aquela barreira fundamental que evita o caos total nos dados. Isso garante que o resultado de uma execução paralela seja perfeitamente idêntico ao de uma execução onde tudo acontece em fila indiana. É assim, e só assim, que o determinismo é preservado na rede. Nosso terceiro ponto, a metáfora da biblioteca. Bom, todos esses termos técnicos podem soar um pouquinho abstratos de cara. Então, vamos trazer essa mecânica para um espaço físico que todo mundo conhece bem. Imagina cada conta on-chain como uma sala de estudos privada dentro de uma biblioteca gigantesca. E o runtime, ele é aquele bibliotecário super rigoroso. Nós temos 2 tipos de acesso aqui. Os leitores recebem um crachá que deixa várias pessoas entrarem na mesma sala juntas, porque afinal só vão ler os livros. É como checar o saldo de uma conta bancária. Super tranquilo. Já os gravadores precisam de um crachá VIP, de acesso exclusivo. Se a ideia é transferir fundos e mudar o saldo, essa sala precisa ser trancada só para eles. O crachá de gravador bloqueia a entrada de absolutamente todos os outros crachás, sem exceção. A regra é até simples, né? Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, aquela que define o desempenho da rede. O que acontece quando 2 transações diferentes cismam de querer a mesma sala exatamente ao mesmo tempo? Como o nosso bibliotecário lida com esses pedidos sobrepostos? A resposta é direta e não tem churo. Temos um conflito. O conflito acontece quando rola uma sobreposição de salas e pelo menos um dos pedidos está exigindo aquele crachá de gravador. Se tem um gravador no meio da história para aquela conta, acabou a conversa. Os acessos vão ter que ser serializados. Alguém precisa terminar o trabalho e sair da sala antes que o próximo consiga entrar. Essa exclusividade de escrita é absoluta justamente para não bagunçar os dados. Ponto 4. O fluxo do C-Level. Com essa lógica da biblioteca bem fresquinha na memória, vamos mapear isso para a verdadeira linha de montagem da rede. E, abrindo um parênteses, vale lembrar que entender essas minúcias operacionais é algo que a gente explora bastante nos diversos programas educacionais da Ford College. É espetacular observar o rigor dessa linha de montagem funcionando. O fluxo começa no pré-flight, que atua como um filtro rigoroso para barrar itens inválidos. Depois, a normalização cria listas canônicas, deixando a comparação totalmente determinística. Aí vem a resolução, que identifica os conjuntos efetivos e rastreia possíveis conflitos de um jeito bem conservador.
Toda essa informação alimenta a construção do grafo de dependência, que traça as arrestas e define sem margem para erro quem vai ter que ser serializado. Então, a etapa de agrupamento separa lotes paralelos totalmente livres de conflito, liberando a concorrência de fato. E, por fim, a execução sela as alterações e lida com os bloqueios em tempo real. É literalmente um balé de dados. Resumindo a ópera, a fábrica inteira funciona nessa sequência elegante de 3 passos. Primeiro, observar rigorosamente o acesso declarado. Segundo, traduzir isso na construção de um grafo de dependência formal. E terceiro, mandar bala e agendar esse lote no runtime. É esse caminho exato que transforma milhares de transações brutas num cronograma dinâmico e super rápido. Mas a vida real sempre tem umas surpresas, não é? E as invocações entre programas, as famosas CPIs. Como um programa chamando outro programa afeta essa nossa biblioteca que estava tão perfeitamente organizada? Aí é que está o grande detalhe. As CPIs têm o poder de expandir as dependências dinamicamente. Voltando para a nossa biblioteca, é como se alguém mandasse um assistente no meio da leitura para abrir outras salas que nem sequer estavam no pedido original. Como o Silly Level não brinca em serviço quando o assunto é segurança e determinismo, ele assume uma postura super conservadora. O sistema vai agir bloqueando tudo ao presumir que pode dar problema com CPIs, a menos que os alvos dessas contas já tenham sido avisados com clareza e antecedência. A regra de ouro é, sem surpresas para o runtime. 5. Resumo e próximos passos. Chegamos à nossa última parada de hoje. Vamos consolidar o que a gente viu nessa planta arquitetônica e transformar isso em lições práticas para desenhar programas imbatíveis. Os pontos cruciais para levar para casa são os seguintes. As contas são sempre a unidade fundamental de isolamento. Os mores de acesso, que são declarados logo na largada, é o que vai ditar a capacidade de execução independente. Agora, a regra de ouro do design é minimizar ao máximo o uso de contas graváveis compartilhadas. E o motivo é simples. Quanto menos disputa por salas exclusivas existir, maior será o paralelismo. Por fim, o uso de CPIs exige declarações super explícitas de contas para a gente não cair naquelas travas conservadoras do runtime. Particionar bem as coisas é o grande segredo para ganhar velocidade. Mas no fim das contas, todo esse sistema majestoso deixa uma pulga atrás da orelha. Como o escalonador pega esse grafo de dependência e escolhe, na prática, a ordem perfeita para resolver os gargalos de conflito? Essa é a grandiosa peça final do quebra-cabeça e é exatamente o que a gente vai desvendar na nossa próxima análise sobre agendamento e detecção de conflitos. Para mergulhar de cabeça nisso e também dominar outros conceitos complexos da Web3 de um jeito prático, o próximo passo da jornada de vocês é dar uma passada lá em Ford.college. É fantástico entender como a rede orquestra toda essa imensa complexidade debaixo do capô. Valeu por acompanharem essa explicação hoje e a gente se vê na próxima.